Que Fernando de Noronha é um paraíso que atrai celebridades e aventureiros do mundo inteiro em busca de sossego e paisagens deslumbrantes não é segredo para ninguém. Mas você sabia que, nessa ilha paradisíaca, existem regras surreais que vão além da preservação ambiental? Quer um exemplo? Sabia que não se pode nascer na ilha? Ou que morar por lá é quase impossível e exige um protocolo quase digno de uma missão secreta? Pois é. Apesar de ser o sonho de muita gente, a ilha tem regras rígidas que tornam viver lá um privilégio para poucos. O que será que justifica essas restrições em um lugar tão desejado? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para explorar essas e outras curiosidades surpreendentes. Número 1. Localização e dados geográficos. Para começar nossa viagem, vamos desmistificar uma coisa. Fernando de Noronha não é apenas uma ilha, mas sim um arquipélago com 21 ilhas e ilhotas. A única habitada é a ilha principal, que dá nome ao arquipélago, espalhado por 26 quilômetros quadrados no meio do Atlântico. As ilhas menores fazem parte do Parque Nacional Marinho, ajudando a proteger a rica biodiversidade local. Um dos destaques é o Morro do Pico, com 323 metros de altura, visível de quase toda a ilha e perfeito para aquela foto incrível. O relevo vulcânico, cheio de morros e falésias, combinado com praias de águas cristalinas, cria um verdadeiro paraíso. Agora, se você está se perguntando sobre o clima, pode ficar tranquilo. Fernando de Noronha tem um clima tropical delicioso, com 2 estações bem definidas: a seca, que vai de agosto a fevereiro, e a chuvosa, de março a julho. E o melhor de tudo é que as temperaturas são super agradáveis o ano todo, variando entre 24 e 30 graus Celsius, ou seja, está sempre perfeito para uma visita. Número 2. Um pouco de história. Tudo começou em 1503. Quando navegadores portugueses avistaram o arquipélago durante uma expedição. Curiosamente, o nome Fernando de Noronha vem de Fernão de Lorônha, um rico comerciante português que financiou a viagem, mas nunca pisou na ilha. Como era comum na época, quem pagava ganhava um nome no mapa. Apesar de descoberta no século XVI, Noronha ficou desabitada por séculos, servindo apenas como ponto de parada para navios. Sua posição estratégica, no entanto, atraiu franceses, holandeses e ingleses, que tentaram várias invasões até o final do século XVII. Foi só no início dos anos 1700 que as coisas começaram a mudar. Pernambuco, na época uma das capitanias mais ricas do Brasil colonial, graças à produção de cana-de-açúcar, pressionou Portugal para que finalmente fortificasse e protegesse Fernando de Noronha. Mas por que Pernambuco, e não o Rio Grande do Norte, que está mais próximo, pediu essa proteção? Simples. Naquela época, o Rio Grande do Norte fazia parte da capitania de Pernambuco. Então, quando Pernambuco solicitou a proteção de Portugal para o arquipélago, a resposta foi algo como: "Toma que o filho é teu." E Noronha passou a ser oficialmente administrada pela capitania. Mas a história não termina aqui. Número 3. A Ilha Prisão. Lembra que falamos sobre as invasões sofridas por Noronha devido à sua localização estratégica? Pois bem, isso nos leva a outro capítulo interessante: sua história como Ilha Prisão. No século XVIII, os portugueses perceberam que essa localização isolada no meio do Atlântico era perfeita para defender a costa brasileira de invasores e piratas. Eles construíram várias fortificações ao redor da ilha, e a principal delas foi o Forte dos Remédios, com suas muralhas de pedra e canhões, prontos para defender Noronha de possíveis ataques de embarcações inimigas. Mesmo assim, as invasões não cessaram. Em 1736, os franceses chegaram a ocupar a ilha por um curto período, mas logo os portugueses retomaram o controle. E sabe por que isso era tão importante? Além de ser um ponto estratégico de defesa,
Noronha era também ideal para vigiar as rotas marítimas e evitar que piratas atacassem navios carregados de riquezas a caminho da Europa. Com o tempo, Noronha deixou de ser apenas uma fortaleza militar. No século XIX, ela passou a ser usada como colônia penal. Prisioneiros comuns e políticos eram enviados para a ilha, e o isolamento geográfico era perfeito para mantê-los bem longe do continente. Mas aqui vem uma curiosidade interessante. Os presos com penas leves não ficavam trancafiados o tempo todo. Alguns podiam até ter suas próprias casas, nadar, pescar e, dependendo do comportamento, até trazer suas famílias para morar na ilha. Uma prisão bem diferente, não é mesmo? Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, Noronha voltou a ganhar destaque. Dessa vez, o arquipélago foi usado como base pelos brasileiros e norte-americanos para patrulhar o Atlântico Sul, de olho nos submarinos alemães que rondavam a região. A ilha se transformou em uma linha de defesa crucial nas rotas marítimas. Após o fim da guerra, Fernando de Noronha passou a ser administrada pelo governo federal. Foi só em 1988, com o fim da ditadura militar, que a ilha foi oficialmente devolvida ao estado de Pernambuco, mesmo com o Rio Grande do Norte já sendo um estado independente há muito tempo. Hoje, as ruínas das antigas fortificações, como o Forte dos Remédios, fazem parte do roteiro turístico da ilha e oferecem vistas incríveis do oceano, sendo um convite perfeito para quem quer viajar no tempo e na paisagem ao mesmo tempo. Número 4. A melhor praia do mundo. Agora vamos deixar um pouco de lado a história e mergulhar nas belezas naturais de Fernando de Noronha. Escolher apenas uma é praticamente impossível, mas há uma que sempre se destaca. Em 2024, o arquipélago foi eleito a ilha mais bonita das Américas Central e do Sul, superando destinos como as Ilhas Galápagos e Los Roques. E dentro desse paraíso, a Praia do Sancho foi eleita a melhor praia do mundo em 2023. E aí você pode se perguntar, o que essa praia tem de tão especial? Bom, só o acesso ao Sancho já é uma aventura. Primeiro, uma trilha de 500 metros e depois, uma escadaria cravada nas falésias com 200 degraus. Pode parecer complicado, mas é aí que está a magia. Quando você finalmente chega lá embaixo, parece que encontrou um tesouro escondido. O visual está composto por águas cristalinas em tons de azul surreal e rodeadas por enormes paredes rochosas. Mas o que torna o Sancho ainda mais especial é a vida marinha. Nadar com tartarugas, avistar golfinhos ao longe e admirar os peixes coloridos entre os corais é uma experiência única. Com um cenário desses, dá para entender por que o Sancho foi coroado como a melhor praia do planeta. Mas se você não está tão animado para encarar os 200 degraus, não se preocupe. Existe uma opção mais tranquila. Você pode fazer um passeio de barco e chegar ao Sancho pelo mar. Só tem um detalhe. Quem vai de barco não pode nadar até a areia, então fica limitado ao mergulho nas águas da baía. Mas, convenhamos, com aquele mar cristalino, já é uma baita experiência. Número 5. Mergulho com tubarões. Se você já viu algum filme de terror no mar, provavelmente pensou, tubarões? Tô fora. Mas, em Fernando de Noronha, a coisa funciona de um jeito bem diferente. Aqui, os tubarões estão presentes em praticamente todas as praias. E adivinha? Todo mundo entra na água e sem pânico. Claro, histórias curiosas não faltam por aqui, principalmente para quem quer uma foto instagramável. Por exemplo, teve um turista que achou genial colocar o pau de selfie bem na cara de um tubarão. Resultado? Perdeu o selfie stick, a câmera, e de brinde, tomou um baita susto. O tubarão não gostou da brincadeira. E tem também a clássica história da garota que resolveu puxar um filhote para tirar uma foto. O que aconteceu? O filhote devolveu o carinho com uma mordidinha básica. Moral da história. Em Noronha, ser ousado pela foto perfeita pode ser bem mais arriscado do que os próprios tubarões. Agora, se você quer nadar com esses bichos e sair ileso, temos algumas dicas importantes para você.
Primeiro, horários. Antes das 7 da manhã ou depois das 5 da tarde. Nem pensar. Esses são os horários favoritos dos tubarões para fazer aquele lanchinho. E você não vai querer ser confundido com o menu, né? Outro ponto. Na arrebentação, o território é deles. Eles adoram caçar no meio da espuma. E olha, é fácil acabar trombando com um sem querer. Então, é melhor evitar essas áreas mais agitadas. E aqui vai uma atenção especial para a Praia do Sueste. Foi lá que aconteceu o único incidente com tubarão em Noronha. Então, sempre fique atento, não nade sozinho e, claro, respeite as boias. No fim das contas, se você seguir essas dicas e respeitar o espaço deles, a experiência de nadar ao lado desses gigantes vai ser incrível e segura. Número 6. A Ilha das Celebridades. Fernando de Noronha não é só um paraíso para turistas comuns. O arquipélago também se tornou um refúgio dos famosos. E por lá, topar com uma celebridade pode ser tão fácil quanto avistar um tubarão nas águas cristalinas. Entre os visitantes ilustres, Neymar é um dos que sempre aparece para descansar e recarregar as energias entre um jogo e outro. Já as estrelas internacionais, como Penélope Cruz e Javier Bardem, já foram vistos relaxando na Praia do Leão, aproveitando a tranquilidade bem longe do agito de Hollywood. Outro que adora o pedaço é o tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina, que faz de Noronha o seu ponto favorito para pegar umas boas ondas e curtir o mar. Com cenários deslumbrantes e aquele clima de exclusividade, não é de se surpreender que tantos famosos troquem o glamour do tapete vermelho pela paz das praias de Noronha. E convenhamos, quem não adoraria escapar para um lugar assim? Mas claro, tem um pequeno detalhe. Ser um paraíso e atrair tantas celebridades faz de Noronha um destino bem pesado para o bolso. Número 7. Custos proibitivos. Visitar Noronha é o sonho de muita gente, mas para realizar esse sonho é preciso preparar o bolso. Só para começar, as passagens aéreas saindo de Recife ou Natal giram em torno de R$ 2.000, e assim que você pisa na ilha, já precisa pagar uma taxa de preservação ambiental que vai aumentando conforme os dias de estadia. Para ter uma ideia, quem passa uma semana na ilha desembolsa cerca de R$ 500 só com essa taxa. E calma, os custos não param por aí. As hospedagens também pesam no bolso. Diárias em pousadas mais simples ficam entre R$ 800 e R$ 1.200, enquanto as opções mais luxuosas podem ultrapassar os R$ 4.000 por noite. E como ninguém vive de brisa, comer na ilha também pode sair bem caro. Uma refeição simples varia entre R$ 100 e R$ 150 por pessoa, dependendo do restaurante. Mas por que tudo é tão caro? A explicação é simples. Quase tudo em Noronha precisa ser trazido do continente, desde os alimentos até o combustível. Toda essa logística complicada se reflete diretamente nos preços. Além disso, o número limitado de visitantes para preservar a biodiversidade torna o arquipélago ainda mais exclusivo, o que só aumenta os custos para quem pode bancar a viagem. Noronha é, sem dúvida, um lugar incrível para apreciar a natureza como em poucos lugares no mundo. Mas esse privilégio vem com um preço que poucos podem pagar. Número 8. A gasolina mais cara do Brasil. Como você já deve imaginar, o preço do combustível em Noronha também vai nas alturas. E aqui vai uma curiosidade interessante. Em Fernando de Noronha, existe apenas um posto de gasolina. E adivinha? É lá que você vai encontrar a gasolina mais cara do Brasil. O preço pode ser até 50% mais alto do que na capital Recife. Não é à toa que ter carro por lá é um verdadeiro luxo. E claro, como alternativa, a carona se tornou um meio de transporte super comum. A ilha é pequena, mas andar a pé por lá pode ser cansativo, especialmente porque o calor nunca dá trégua. Então, se bater aquele cansaço, basta levantar o braço e pedir uma carona. Pode apostar. Se a primeira pessoa não parar, a segunda com certeza vai. Número 9. Zero plástico e zero carbono.
Mais um detalhe importante que você deve considerar antes de visitar Fernando de Noronha é saber que lá não é permitido a entrada de plástico em todo o arquipélago. No final de 2018, um decreto estabeleceu a proibição da entrada, comercialização e uso de recipientes e embalagens de plástico e seus similares. As regras incluem garrafas plásticas, copos, canudos e sacolas descartáveis. Também foram proibidas as embalagens e os recipientes de isopor e outros produtos compostos por polietilenos, polipropilenos e similares. Por isso, ao organizar a sua viagem, é bom ter alguns cuidados em relação ao que será levado na mala. E tem mais. Noronha está na frente quando o assunto é sustentabilidade. O programa Noronha Carbono Zero estabelece que desde 2022, nenhum carro que emite dióxido de carbono pode entrar na ilha. E a partir de 2030, será proibida a circulação de qualquer veículo movido a combustível fóssil. Apenas carros elétricos poderão rodar no arquipélago, tornando Noronha o primeiro lugar no Brasil a banir veículos a combustão. Uma ótima notícia, já que o preço da gasolina lá dá para comprar quase um carro, certo? Número 10. Menor rodovia do Brasil. E já que estamos falando de carros, aqui vai outra curiosidade divertida. Fernando de Noronha abriga a menor rodovia do Brasil. É isso mesmo. Lá está a famosa BR-363, que, como você deve imaginar, não se conecta a nenhuma outra estrada nacional ou estadual. Afinal de contas, estamos em uma ilha, certo? Apesar de ter só 7 quilômetros de extensão, essa pequena rodovia é super importante para a ilha. Ela funciona como a coluna vertebral do arquipélago, sendo a principal via usada tanto pelos turistas quanto pelos moradores locais. Pequena, mas essencial. Número 11. Restrições para morar e nascer. Agora, eu não sei vocês, mas depois de ouvir tantas curiosidades sobre essa ilha paradisíaca, me bateu uma vontade de mudar para lá. Quem não gostaria de viver em Fernando de Noronha? Só que não é simples e o cenário é bem mais complicado do que parece. Não é só chegar na ilha, alugar um cantinho e pronto. As restrições para morar são bem rigorosas. Primeiro, você precisa ser aprovado pela administração local, e normalmente só quem tem contrato de trabalho ou nasceu na ilha consegue esse privilégio. Isso porque o foco por lá é a preservação ambiental, e o número de habitantes é controlado de forma bastante rígida. Então, se a ideia de passar seus dias mergulhando em águas cristalinas parece irresistível, saiba que morar em Noronha é um privilégio para poucos, e vai muito além de só ter o dinheiro para bancar. E tem mais uma curiosidade que muita gente não sabe. É proibido nascer em Fernando de Noronha. Sim, você ouviu certo. Desde 2004, a maternidade da ilha foi fechada, já que os custos para mantê-la não compensavam. Por isso, todas as grávidas precisam deixar a ilha lá pelo 7º mês de gestação. Elas são levadas para Recife, e o governo custeia todas as despesas com passagens e hospedagem. E o mais interessante é que mesmo nascendo em Recife, os bebês podem ser registrados como noronhenses. Número 12. Como se chega a Fernando de Noronha? E para finalizar nossa viagem, agora vamos falar sobre como chegar nesse paraíso. Como você já deve imaginar, chegar até Fernando de Noronha só é possível de duas maneiras: por água ou por ar. Afinal, estamos falando de um arquipélago no meio do Oceano Atlântico. Se você optar pelo avião, há voos saindo de Recife e Natal, que duram cerca de 1 hora. As companhias aéreas que fazem essa rota oferecem voos diários, o que facilita bastante o planejamento. Assim que você aterrissa na ilha, já dá para sentir a vibe de exclusividade, afinal, o número de visitantes é limitado justamente para preservar a natureza. Agora, se você for mais aventureiro, também dá para chegar de barco, geralmente em cruzeiros e expedições específicas. A viagem por mar é mais longa e menos comum, mas oferece uma experiência única, com vistas impressionantes do oceano. Seja pelo céu ou pelo mar, a viagem até Fernando de Noronha já faz parte da aventura. O isolamento e a preservação tornam este destino especial desde o primeiro momento.
E aí, o que achou dessas curiosidades sobre Fernando de Noronha? Já conhecia alguma delas ou se surpreendeu com o que descobriu? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber o que mais te chamou a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer as maravilhas e curiosidades desse nosso belo mundo. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.